Uma usina fora da cidade, os funcionários estão celebrando o aniversário de um colega quando de repente veem algo estranho nas câmeras de segurança. Há uma sombra se movendo no duto e um trabalhador vai checar, mas é atacado por um monstro misterioso. O cara tenta voltar para o escritório, mas um monte de criaturas o segue e começa a matar todo mundo no prédio. Quando um eclipse esconde o sol, as criaturas começam a aparecer em todo o planeta, matando milhões de pessoas e destruindo cidades. As notícias chamam isso de o Dia do Julgamento, e soldados são enviados para lutar contra esses monstros em uma guerra que dura todo o eclipse. Milhões de vidas e muitos recursos são perdidos na luta, mas eventualmente todas as criaturas são exterminadas e a humanidade começa a se reconstruir. Eles projetam instalações de proteção conhecidas como portões caso as criaturas decidam voltar. 15 anos se passam e o mundo vive uma rotina normal novamente. Dave trabalha como zelador para uma empresa que não paga bem, mesmo quando ele tem que entrar nos dutos para se livrar de animais mortos. Na escola local, Laura trabalha como professora e faz amizade com o colega Milton, que continua chamando ela para sair. Laura se divorciou de Dave há muito tempo e ainda está resolvendo algumas questões, mas hoje ela finalmente aceita o convite de Milton. Enquanto isso, seu filho Tyler está encontrando sua namorada Maddie, que está preocupada com o próximo eclipse. Tyler diz a ela que não há nada com o que se preocupar, pois houve muitos eclipses nos últimos 15 anos e nada aconteceu. Enquanto isso, o oficial Garrett é chamado pelo pessoal de um dos portões, pedindo para ele vir porque confirmaram uma grande atividade sísmica e a contenção foi aprovada. Quando Garrett chega ao portão, ele sente que desta vez não é um exercício. Ele verifica todos os sistemas até que uma caixa de energia explode, causando a perda de uma rede inteira. Na cidade, Dave vai buscar Tyler na casa de Laura e enquanto o menino joga videogame, os pais acabam discutindo. Acontece que Laura estava grávida de Tyler durante o último desastre e Dave não estava lá para ela e ela ainda não o perdoou por isso. Tyler interrompe e sai com o pai. Mais tarde, no meio da noite, Dave recebe uma ligação do tio Ted que tem certeza de que o novo dia do julgamento será amanhã e convida Dave a levar sua família para o abrigo antes do eclipse começar. Tyler está assistindo às notícias e fica perturbado ao ver que milhões de peixes mortos estão aparecendo em praias ao redor do mundo. Este é um dos sinais que foi visto 15 anos atrás. Nesse momento, o primeiro monstro aparece no portão, subindo silenciosamente as escadas. Ao mesmo tempo, Laura liga para Dave dizendo que viu as notícias e quer que Tyler volte para casa porque Milton reservou um abrigo. Dave quer que Tyler fique com ele e uma discussão começa, durante a qual Tyler recebe uma mensagem e sai de casa em segredo. Quando Dave finalmente vai procurá-lo, ele só encontra um bilhete no quarto com o número de Maddie. Milton apressa Laura porque o abrigo está lotando, então eles precisam chegar lá logo. Quando Laura explica que Tyler sumiu, Milton usa o número do telefone do menino para rastrear a localização com um software especial e o encontra no skate park. Tyler está lá com Maddie, que está muito nervosa e assustada porque seus pais foram embora. Tyler promete que não é como seu pai e nunca a deixará sozinha. De repente, um grito alto é ouvido e grandes bandos de pássaros aparecem no céu, o que é outro sinal do juízo final. As pessoas no parque correm em pânico e logo as estradas estão cheias de famílias tentando sair da cidade. Dave fica preso em um enorme engarrafamento, mas quando vê os pássaros voarem, ele deixa o carro e continua a busca a pé. No portão, os trabalhadores estão verificando os sistemas quando ouvem alguns sons estranhos. Um monstro aparece de repente e começa a atacar um dos homens. Garrett foge enquanto os outros soldados abrem fogo, mas parece que balas comuns não machucam a criatura. Momentos depois, Dave finalmente encontra Tyler e Maddie, bem quando as sirenes de emergência começam a tocar por toda a cidade. Felizmente, Laura aparece com Milton e eles levam os três no carro de Milton. Falta cerca de 1 hora para o eclipse e a cidade está em completo caos. Com as pessoas tentando escapar, há engarrafamentos em todas as estradas. A família fica presa por um tempo e vê cultistas andando entre os carros, assustando os motoristas com seus rostos pintados e sua convicção de que o fim está chegando. Quando Milton finalmente vê uma abertura, ele dirige o mais rápido que pode e consegue levar a família para o abrigo. Infelizmente, há caos lá também, com muitas pessoas implorando por um lugar, enquanto os militares dizem que
só mulheres e crianças são permitidas. Dave diz para Tyler ir com Laura e Maddie para o abrigo, mas depois de entrar, Tyler se arrepende e corre de volta para o pai, dizendo que nunca o deixaria para trás. As mulheres o seguem para fora e, nesse momento, o painel anuncia que o abrigo está completamente lotado. O grupo corre de volta para o carro enquanto discute opções. Dave quer ir para o esconderijo de Ted no deserto, enquanto Milton sugere se esconder na escola porque é mais perto e tem um porão. Eles logo ficam presos em outro engarrafamento, então acabam saindo do carro quando um terremoto atinge a área e o eclipse começa. Com o mundo mergulhando na escuridão, os monstros começam a sair para atacar. Eles tomam conta da cidade e começam a matar sem piedade, assim como aconteceu 15 anos atrás. Dave insiste que eles devem sair da cidade e quer dirigir, mas Milton fica bravo porque este é o carro dele e ele sabe como salvar todos. Uma discussão começa e socos são trocados, mas a briga é interrompida quando um monstro voador mergulha e leva Milton embora. Enquanto Laura grita, Dave a empurra para dentro do carro e assume o volante para finalmente tirar sua família da cidade. Enquanto dirigem pelo canal, eles discutem teorias sobre a origem dos monstros, se perguntando se foram enviados por Deus ou não. Eventualmente, o carro começa a ficar sem gasolina e Dave quer encontrar um substituto. Ele estaciona ao lado de um monte de carros abandonados e começa a verificar dentro para descobrir que há corpos neles. Quando finalmente encontra um vazio, ele entra, apenas para o motorista escondido no banco de trás puxá-lo para baixo, revelando que há um monstro por perto. O monstro continua procurando ao redor dos veículos por mais vítimas e quando passa perto dos dois homens, felizmente não os vê e continua. Então o monstro encontra um dos corpos e começa a comê-lo. Então Dave, muito cuidadosamente e silenciosamente, começa a mover o carro de volta para Laura e as crianças. Agora os dois carros estão lado a lado, então Laura e as crianças tentam passar de um carro para o outro. Eles fazem isso muito silenciosamente, mas o monstro ainda os nota e vem atrás deles. O velho sai do carro e joga sal na besta, mas isso só para o monstro por um momento, e então ele pula no homem para começar a devorá-lo. A família usa essa distração para finalmente sair da área, pegando uma estrada abandonada nas montanhas, enquanto hordas de monstros se dirigem para a cidade de todos os lados. Eventualmente, eles chegam ao esconderijo de Ted, que é um verdadeiro bunker de concreto. As portas estão fechadas e há câmeras no telhado, mas ninguém sai quando a família começa a gritar e bater na porta, implorando para ser deixada entrar. O que eles não sabem é que Ted está sentado no computador assistindo-os nas câmeras, enquanto alguém aponta uma arma para sua cabeça. Nesse momento, uma horda de monstros aparece nas montanhas e começa a correr em direção ao abrigo. Enquanto a família entra em pânico, Dave pega um pé de cabra para proteger seus entes queridos, mas então a porta do bunker finalmente se abre e eles correm para dentro. A família se encontra com Ted e sua esposa Stella, mas também ficam surpresos ao encontrar Garrett. Aparentemente, o pai dele era amigo de guerra de Ted e ele se separou de sua unidade. Então veio aqui para pedir ajuda. Dave nota que Garrett tem uma arma, o que o deixa desconfiado. O grupo compartilha uma refeição, mas não consegue deixar de notar nos monitores como os monstros estão tentando quebrar a porta, deixando todos nervosos. Usar o rádio também é inútil porque só ouvem gritos. Maddie pergunta como os monstros os detectam e Garrett explica que eles reagem à luz e ao calor, mas ele se pergunta se eles veem as almas das pessoas. Ele também compartilha a história de como sobreviveu ao primeiro dia do julgamento. Naquela época, ele trabalhava em uma refinaria e quando os monstros invadiram, ele conseguiu mergulhar em um tanque de lama salgada. Ele se enterrou e teve que ouvir os monstros matando todos os seus colegas e amigos. Enquanto Garrett está distraído com sua história, Ted sinaliza para Dave pegar e esconder uma faca, sem saber que lá fora, um monstro parecido com uma centopeia está rastejando por um pequeno buraco na malha que cobre a janela. Garrett anuncia que ficará de vigia primeiro, então Ted convida os outros para ficar e jogar cartas em vez de dormir, olhando significativamente para Dave. No entanto, Garrett percebe o gesto e tira a arma do coldre, forçando Dave a largar a faca, enquanto explica que Ted foi contra permitir que ele ficasse. Foi Stella quem teve pena dele. Garrett sobreviveu da
primeira vez e está determinado a sobreviver novamente, custe o que custar. De repente, Tyler se joga em Garrett para tentar pegar a arma, mas Garrett apenas o empurra para longe. Uma discussão começa, mas Mad a interrompe, apontando que eles não podem mais ouvir os monstros. Então, o monstro, semelhante a uma centopeia, salta da parede e morde Stella. Enquanto Ted arranca a criatura do pescoço da esposa e joga sal nela, Dave soca Garrett para pegar sua arma e tenta atirar na criatura. O pequeno monstro desvia de todas as balas, mas Mad consegue matá-lo com a faca. Depois, eles amarram Garrett e tentam parar o sangramento de Stella, mas precisarão de cuidados médicos adequados. Nesse momento, percebem no monitor que uma enorme besta está batendo repetidamente na porta da frente, tentando entrar. Dave diz que eles devem sair, mas Ted não quer sair, dizendo que sua esposa não sobreviverá lá fora. Stella quer que ele vá e o lembra da passagem subterrânea sob o bunker que leva às montanhas. Garrett diz que tem um carro com o tanque cheio e pode levar todos até o portão, e o grupo não sabe se acredita nele até Garrett apontar que é benéfico para ele ajudá-los. Eles decidem partir, mas primeiro Ted revela que tem um arsenal de armas e todos se armam. Enquanto o grupo entra no túnel, Dave abre a porta da frente e explode a primeira besta que entra antes de se juntar aos outros. Assim que o túnel é devidamente fechado, eles saem e percebem que Stella está tendo dificuldade para andar, porque está começando a se transformar em uma besta também. Mais tarde, eles estão andando por uma estrada quando Tyler vê um monstro apenas parado ali. A besta parece estar morta, então Mad tenta tocá-la, mas Tyler a impede. Quando ela se vira, um tentáculo longo sai de um buraco no chão e agarra suas pernas, tentando arrastá-la para longe. Enquanto Mad grita descontroladamente, Tyler e Dave a seguram e Laura atira no tentáculo para fazê-lo recuar. Quando Mad está livre, o grupo foge e Garrett convence Dave a desamarrá-lo para que ele possa ajudar em caso de outro ataque. O que os outros não sabem é que Dave está escondendo uma lesão no braço. Algum tempo depois, eles chegam ao topo da montanha e veem a cidade em chamas. Quando encontram o carro de Garrett, ficam devastados ao ver que ele não liga. Nesse momento, monstros aparecem no topo da montanha e começam a correr na direção deles. Então Garrett tenta desesperadamente ligar o motor novamente, enquanto Stella pega a arma de Ted para acabar com as coisas antes de terminar de se transformar. Ted imediatamente luta com ela até pegar a arma de volta e implora para que ela entre no carro, mas Dave sabe que não há esperança e arrasta Ted de volta. Stella espera os monstros chegarem e eles rapidamente a devoram. Garrett finalmente consegue ligar o carro e o grupo foge, deixando os monstros para trás. No caminho, eles captam um sinal de rádio e ouvem que quase todos os abrigos não resistiram ao ataque e foram destruídos. Eventualmente, eles chegam ao portão, mas ninguém responde no rádio, sem mencionar que a porta está aberta. O grupo cuidadosamente entra e descobre que não há energia, então Garrett e Dave decidem consertá-la enquanto os outros procuram um kit de primeiros socorros, porque descobriram que Ted tem uma ferida nas costas. Os outros cuidam de Ted enquanto Dave restaura a eletricidade. E Garrett explica que o portão foi preparado para uma segunda invasão e toneladas de água salgada foram bombeadas, mas o buraco era muito profundo. Quando a energia está funcionando novamente, Dave e Garrett começam a voltar, mas de repente Garrett sente sangue pingando em sua mão e olha para cima para encontrar um corpo ao mesmo tempo em que algo na escuridão ruge. A dupla corre de volta para o grupo para discutir suas opções, já que faltam 2 horas para o fim do eclipse, e Garrett sugere se esconder em um depósito químico, porque suas portas são a prova de explosão. No momento em que eles saem da enfermaria, um humano transformado ataca Garrett, que luta junto com Dave para lidar com isso. Eles derrotam a besta, mas o barulho que fizeram chamou a atenção de mais monstros. Aterrorizado, Garrett corre rapidamente por uma porta e a fecha atrás dele, deixando todos para trás. Então, ele se dá uma injeção para começar a lutar contra a transformação. Dave leva sua família para outra sala e percebe que há linhas de dispersão lá, o que significa que o tanque está do outro lado da parede. Isso lhe dá uma ideia para um plano. Ele vai canalizar a água salgada pelos canos do tanque para manter os monstros fora. Antes de sair, Laura o beija. Nesse momento, a porta se quebra, então a família corre para longe. Dave faz
faz seu caminho pela ventilação, notando um monstro devorando sua presa na sala. Quando ele chega ao tanque, tenta ser muito silencioso ao abrir a torneira e a água começa a encher os recipientes. Então Dave sobe de volta, mas o monstro o sente e começa a persegui-lo, agarrando sua perna. Enquanto Dave luta, ele espalha sal no monstro, fazendo-o se desintegrar em pó. Enquanto isso, os outros se veem cercados por monstros e Tyler abre fogo contra eles. De repente, a voz de Dave é ouvida no alto-falante, pedindo para eles ligarem o alarme de incêndio. Os monstros estão se aproximando, então Ted diz a Tyler para proteger a família antes de ir atrás dos monstros com um machado. Mas várias bestas pulam sobre ele ao mesmo tempo e o matam rapidamente. Tyler continua atirando até ficar sem munição. Então ele liga o alarme de incêndio, fazendo a água salgada começar a cair sobre os monstros, fazendo-os se desintegrar em pó, enquanto eles gritam de dor. Nesse momento, o eclipse termina e todos os monstros começam a voltar para o seu reino através do portão, causando outro terremoto. Laura e as crianças tentam se mover também, apenas para encontrar Garrett, que está perdendo a cabeça devido à transformação. Ele atira em Tyler e o acerta no ombro, mas antes que ele possa atirar novamente, Dave aparece por trás dele e acerta Garrett na cabeça com um extintor de incêndio. Enquanto Dave se reúne com sua família, um enorme monstro aparece debaixo e se lança sobre Garrett, engolindo-o inteiro. A família corre para a unidade médica e faz uma mistura salgada em um cilindro, que jogam no monstro assim que ele arromba a porta, matando-o instantaneamente. Depois, a família sai e encontra o mundo totalmente destruído. Mas agora eles estão prontos para começar a reconstruir novamente. Terminando assim A Volta do Juízo Final, filme de ação, terror e ficção científica de 2016. E eu